Mas no Corinho ninguém sabe. Mas tem que aprender, nós vamos aprender junto. Então, irmão, Deus ele quer o quê? Destruir fortaleza. Às vezes nós criamos essas fortalezas na nossa mente para impedir o quê? O nosso crescimento. Cristo ele quer o quê? Uma igreja madura. E será que eu e você estamos sendo maduros para quando Cristo voltar? A palavra do Senhor fala: rogo-vos que vos apresenteis como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra do Senhor e não tenha do que nos envergonhar. Deus ele pede para nós se apresentarmos a Ele como obreiros aprovados. Será que nós, se formos olhar nós mesmos e analisarmos a nós mesmos, somos obreiro aprovado? Eu não tenho um cargo, não importa, irmão. Você é um obreiro aprovado, você está fazendo a obra do Senhor, você é um obreiro. Ninguém me ungiu, não precisa, irmão. Deus está te ungindo. Você se considera um obreiro aprovado ou desaprovado por Deus? Será que se Deus ele mostrar as obras que nós fazemos em oculto, publicamente, o que será que nós vamos fazer? Será que nós vamos se envergonhar? Outro dia eu fui num culto, terminou o culto, aí eu cheguei atrasado no culto, né? Aí terminou o culto, o cara saiu do culto, da frente da igreja, e começou a fumar. Eu falei, o que é isso aí? O que está acontecendo? E eu me escandalizei. E se ele não fizesse em oculto? Se ele não fizesse publicamente, fizesse em oculto? E quantas pessoas não têm feito coisas erradas em oculto? E nós, muitas vezes, nos escandalizamos. Por quê? Porque nós não vemos. Mas ainda que nós não vemos, Deus, Ele vê todas as coisas. Quando nós chegamos em algum lugar e vê escrito assim, sorria, você está sendo filmado. Se você pensou em fazer alguma besteira, você vai fazer? E se nós soubéssemos que Deus, Ele vê tudo, nós faríamos tanta besteira igual nós fazemos? Se Deus soubesse que Ele vê tudo, se nós soubéssemos que Deus vê tudo, nós olharíamos coisas que Deus Ele não quer que nós olhamos? Quarta-feira nós fizemos a primeira live, aí eu não sabia que sumia, aí eu falei assim, deixa eu... Você tem o Instagram? Tenho. Posso ver no seu celular aqui para ver se a live sumiu? Aí eu falei, não, você coloca aí no seu celular, é só ver se a live está lá. Aí ele falou, tá bom. Aí prestou o celular assim, aí eu olhei, aí falei, sumiu. E eu voltei assim e entreguei o celular para ele. Vixe, um monte de coisa. Até ele, quando ele viu assim, mas já era tarde, irmão. Será que se olhar o meu e o seu celular, o que é que vai ver, irmão? Não. De quem é o celular? Não vou falar não, porque está aparecendo. Irmãos, que nós venhamos vigiar o que nós vemos, vigiar o que nós falamos. Às vezes, por nossa fala, as pessoas não estão deixando de acreditar em Deus, por causa do que nós estamos falando. Às vezes, pelo que nós temos feito, por onde nós temos andado. Irmão, nós temos que o quê? Vigiar. Deus está nos chamando o quê? Para conserto. E nós temos que consertar, mas não esperamos que sejam os outros, não. Deus está chamando a cada um de nós para se consertar, para viver de uma forma diferente, para dar testemunho. Eu já estou andando certo, então ande mais certo. Eu estou andando errado. Não, dá tempo de consertar, não vai estambar mais ainda não. Dá tempo de se consertar. Irmãos, Deus está nos chamando para viver em santidade, para viver de uma forma diferente, para renovar a nossa mente, para não ficar cativo do inimigo. O povo da Babilônia, ele tirou o povo de Israel de Israel e levou para a terra deles. O povo de Roma, eles não fizeram isso, eles deixaram o povo de Israel dentro da casa deles, mas eles eram escravos dentro da sua casa, eles eram livres, mas eles eram escravos dentro de lá, eles tinham liberdade de fazer tudo, desde que não desagradava a Roma. O inimigo talvez tenha feito isso no nosso meio. Você tem liberdade, mas isso você não pode fazer, e nós temos acreditado que nós venhamos mudar a nossa forma de pensar. Deus ele nos pôs em liberdade, e Deus ele requer de mim e de você o quê? Mudança de vida. A palavra do Senhor, quando você vai ler o livro de Crônica, vai falar assim, e começou a reinar tal rei, e fez e andou no mesmo caminho dos seus pais, e fez o que era desagradável aos olhos do Senhor, e levantou altares ao Deus de Baal, ao Deus de Astarote, ao Deus de não sei o quê, e desagradou Deus, pelo que Deus foi e lançou praga. Os povos vinham e destruíam aquela terra. Aí a Bíblia fala de alguns reis, e fez o que era bom perante Deus, fez o que agradou a Deus. O que eles faziam? Destruía os altares e edificava altares de Deus. Deus ele quer que nós destruímos os altares que foram criados, sem nós percebermos. Foi criado porque, pelo que nos impõe, pelo que nos ensina, altares de quê? De prostituição. E nós, não. Às vezes a nossa cultura é uma cultura promíscua, que nós muitas vezes sem perceber agimos da mesma forma. Mas Deus ele está querendo o quê? Destruir isso. Às vezes foi edificado altares no nosso coração de avareza, e Deus ele quer o quê? Destruir. Deus ele quer quebrar altares. O altar, quando fala de Baal, ele era o Deus o quê? Da prosperidade. O Deus da o quê? Da fertilidade. E o povo adorava Baal por causa de quê? Porque ele fazia o povo prosperar. Porque ele fazia o povo multiplicar o que ele tinha.
Aí eu quero esse Deus. E o povo adorava Baal. E como eram os cultos de Baal? Com orgia. E o que tem acontecido no nosso dia? O que tem acontecido nos carnaval? E nós não lutamos contra isso. Se tornou normal. É normal, tudo é normal. Mas Deus, Ele quer o quê? Que não seja normal. Deus, Ele quer o quê? Trabalhar em nós. Quebrar os altares que foram levantados. Sem nós percebermos, foi levantado. Deus, Ele quer o quê? Destrua o altar. Faz igual Elias. Põe em prova. Fala, ó, se Deus é Deus, então servia Ele. Mas se Baal é Deus, servia Baal. Vamos fazer a prova com Deus. Construa o altar para você, os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Astarote. Construa o altar, corta o sacrifício, o bezerro, e coloca sobre o altar. E ora ao seu Deus, para que o Deus que responder do céu com fogo é o Deus verdadeiro. E o Deus de Baal não respondeu. Eles oraram e começavam a chicotear e mutilar. E o Deus deles não respondeu. E Elias zombava e falava assim, ó, talvez ele tenha dormido, talvez ele tenha ido viajar, grita mais alto. E Elias zombava, e o Deus deles não respondeu. E Elias, num tempo que não tinha água, falou, agora é minha vez. Levantou com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, cortou o sacrifício nas partes certinhas, colocou sobre o altar. Aí ele falou, agora faça um rego em volta e jogue água. Traga mais 6 águas, mais 6. Não tem água, mas traga. Estava desperdiçando. Para os outros estavam desperdiçando aquilo que era precioso, mas Elias estava provando que Deus era Deus verdadeiro. E quando Elias orou, o fogo desceu do céu e consumiu aquele sacrifício. E Deus, Ele quer nos usar dessa maneira. Ele quer nos usar de forma diferente. Assim como Elias, que depois de um tempo, ele se entristeceu e foi para uma caverna. Mas Deus levantou Elias de novo e levou no céu, no redemoinho. Deus, Ele quer o quê? Nos usar de forma diferente. Nos usar para sermos diferentes da multidão. E quando nós olhamos para nós e falamos, só sobrou eu, Deus, que estou fazendo a coisa certa, Deus, Ele levanta e fala, não, ainda tem 7.000 que não se prostraram a Baal. Que nós venhamos saber, nós não estamos sozinhos. Tem pessoas que ainda estão orando. Ainda que nós não temos não vendo, tem pessoas que estão orando. Tem pessoas que estão subindo um monte todo dia. Tem pessoas que fazem campanha. Tem pessoas que ainda vão e evangelizam as pessoas na rua. Tem pessoas que ainda choram por pessoas que estão na droga. Por filhos que estão na desobediência e andando por maus caminhos. Tem pessoas que ainda estão chorando, que ainda estão prostradas assim, perante Deus, falando, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Enquanto alguns oram e falam, Senhor, volta logo, porque eu não aguento mais sofrer. Meus filhos estão salvos, então volta, Senhor. Tem outros que estão falando, não, tem ainda as pessoas precisando ouvir a Tua palavra. Tem ainda as pessoas precisando se converter dos seus maus caminhos. Então, Senhor, não vem agora. Senhor, salva essa pessoa. Que nós venhamos mudar a nossa oração. Para a oração que salva, Senhor. Transforma, Senhor. Muda, Senhor. Mas muda primeiro quem? Eu, e muda primeiro você. Que nós venhamos tomar essa decisão. Deus, Ele fala assim, ó, Moisés, quando ele está encerrando o seu livro, ele fala assim, ó, há um caminho de bênção e um caminho de maldição. Se você seguir os mandamentos e obedecer tudo que Deus, Ele tem te colocado no dia de hoje, as bênçãos do Senhor, elas vão correr atrás de você. Vocês não vão precisar correr atrás de bênçãos, vocês não vão precisar fazer nada, porque as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Porém, se vocês não obedecerem aos mandamentos, aos preceitos, aos estatutos, que hoje eu tenho vos dado, as maldições do Senhor vão chegar até você. E se você andar um pouquinho mais para frente, em Deuteronômio 30, ele vai falar, eis que hoje ponho adiante de vós. Eis que hoje ponho adiante de vós o caminho de vida e o caminho de morte, o caminho de bênção e o caminho de maldição. Eu sugiro a você que escolha o caminho das bênçãos. Eu sugiro a você que escolha o caminho da vida. Porém, o caminho da morte também está aí. Quem vai escolher esse caminho? Eu e você. Josué, quando ele chegou no final da sua vida, ele chegou e falou isso também. Ó, se porém não agrada a vocês servir a Deus, se agrada a você a servir aos deuses estranhos, aos deuses que vossos pais serviram, se isso agrada a você, então segue eles. Mas eu e a minha casa decidimos seguir ao Senhor. Aleluia. A decisão é minha e a decisão é de você. Aleluia. A nossa decisão deve ser o quê? Seguir ao Senhor. E seguir como? De fato, de verdade. Deus está nos chamando ao quê? Para quebrar o altar. Deus está chamando nós para quê? Para renunciar o nosso eu. Deus está nos chamando o quê? Para viver uma vida diferente. Deus está falando o quê? Se você quiser vir após mim, negue a si mesmo. Não ame mais seu pai, sua mãe, seu filho, mais do que a mim. Ele não está falando que você não tem que amar. Porque os outros já olham assim e falam, agora que eu vou... Você não gostava, agora que eu não gosto mesmo. Não, ele está falando o quê? Você não tem que gostar mais dele do que a Jesus. Mas se vocês quiserem seguir a mim, você negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Por que proveito há um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que nós daríamos em troca da nossa alma?
Se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, Paulo ele fala, e desse em troca da nossa alma, não valia nada. O que nós podemos dar em troca da nossa alma? Nada. Que nós venhamos o quê? Decidir seguir a Jesus e andar de uma forma diferente. Assim como Jesus, como Deus, ele chega para Abraão e fala, sai da tua casa, da tua parentela e vá para onde eu te mandar. Nós também não somos daqui. Nós estamos indo em busca da terra que Deus ele prometeu. Aleluia. Prometeu para Abraão e também promete para nós. Mas que nós vamos ter que o quê? No meio desse caminho, deixar as bagagens. Tirar tudo aquilo que Deus ele não quer que nós levamos. Para entrarmos o quê? Da forma que Deus ele quer que nós entramos no céu. Que nós venhamos se apresentar ao Senhor como obreiros, aprovados. E não aprovados por nós mesmos, mas aprovados por Ele. E como nós vamos saber que somos aprovados por Ele? Quando nós estivermos andando de acordo com o que a palavra nos ensina. Que nós venhamos ouvir em todo tempo a palavra do Senhor e colocar em prática na nossa vida. A palavra do Senhor, quando colocada em prática na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Não vai ser agradável, vai nos ferir. O Evangelho do Senhor é o mesmo para todo tipo de classe de pessoa. É o mesmo para estuprador, é o mesmo para ladrão, é o mesmo para guloso, é o mesmo para mentiroso, é o quê? Abandona os seus maus caminhos e siga o caminho de Deus. É o mesmo, nós não precisamos inventar um evangelho novo para ninguém, não. Mas que nós venhamos buscar mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento para nós mudarmos o quê? O nosso destino. Todo mundo estava sujeito ao quê? À morte e ao inferno. Mas por Cristo Jesus, nós temos direito ao quê? Ao céu. Nós temos direito à vida eterna. Ele rasgou a cédula de culpa que eu e você tínhamos. Ele cravou na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. Mas não para nós vivermos a vida como nós queremos viver, mas vivemos a vida como Cristo ele quer que nós vivamos. Que nós venhamos viver a vida de Cristo. E falar como Paulo falou, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que nós venhamos buscar isso, a vida de Cristo em nós, amém? Vamos colocar de pé?